Boa noite. O presidente eleito, Fernando Collor, decidiu que vai ficar recolhido longe da imprensa até o dia 30, data em que será diplomado o presidente da República pela Justiça Eleitoral. Depois da entrevista coletiva que ele deu hoje de manhã, o presidente eleito participou de um almoço com assessores. E agora à noite, soube-se que ele fez o seguinte comentário sobre o seu desempenho na coletiva. É cedo ainda para dar grandes notícias. E as últimas informações que vêm da Romênia são dramáticas. Há repressão e mortes nas ruas das grandes cidades. O exército ataca a população que tenta depor o regime ditatorial de Ceausescu. Esses dois assuntos, além da polícia ter localizado mais um esconderijo dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, são os destaques que estão nas manchetes dos principais jornais do país. Veja. O estado de São Paulo. Insurreição derruba Ceausescu. O Globo. Povo derruba a ditadura na Romênia. Tribuna da Bahia. Cai mais um ditador comunista. Jornal do Comércio. Collor não descarta recessão para equilíbrio da economia. O Estado de Minas. Collor afirma que prioridade é a inflação. O Estado do Paraná. Collor, eu sou parlamentarista. Uma manifestação em São Paulo marca o aniversário do assassinato do ecologista Chico Mendes. Os pais da sequestradora canadense Christine Lemon visitam a filha na prisão. Destaques que também estarão nos jornais deste sábado. Compras de Natal. Os lojistas de São Paulo não acreditavam que esse Natal fosse bom para as vendas. Ao contrário do que se esperava, os shopping centers estão lotados. Na última semana, o movimento triplicou por causa do pagamento do 13º salário. Faz um ano do assassinato de Chico Mendes no Acre. Seus matadores ainda não foram julgados. Em São Paulo, durante uma manifestação, representantes do PV e a prefeita Luísa Erundina participaram da inauguração do busto do ecologista no Parque do Ibirapuera. A sequestradora canadense Christine Lemon, que participou do sequestro do empresário Abílio Diniz, recebeu a visita dos pais nesta sexta-feira na penitenciária estadual do Carandiru, em São Paulo. A polícia encontrou mais um esconderijo usado pelos sequestradores de Abílio Diniz. É um apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ele tinha sido alugado pela mesma mulher que alugou a casa no bairro da Saúde. A terceira casa dos sequestradores fica no apartamento 112, do número 1317, na rua Alves Guimarães, zona oeste da capital. Este apartamento, como a casa no Jardim da Saúde, estava alugado em nome de Maria Ivone Breckman, que se apresentava como uma jornalista belga. Neste apartamento, a polícia encontrou $1.800, os objetos pessoais de Maria Ivone Breckman, um dossiê completo sobre o sequestro do empresário Abílio Diniz e vários passaportes e documentos falsos. Os sequestradores usavam um laboratório fotográfico que já existia no apartamento para fabricar esses documentos falsificados. Além de ter achado o dossiê que fechava o caso do Abílio Diniz e um plano para sequestrar o Matias McLean. Quando ela alugou o apartamento, ela fez algum pedido, alguma observação? Fez que ninguém a importunasse, que ela queria ficar na dela por causa do trabalho e que ia vir alguns hóspedes gringos também, né, de fora. Luiz Salles resistiu 65 dias. Abílio Diniz disse na entrevista coletiva de terça-feira que não aguentaria 15 dias. Viver num cubículo de pouco mais de 2 metros quadrados, sem janela e ouvindo música em alto volume todo o tempo, pode enlouquecer qualquer um. Hoje a polícia mostrou o cativeiro em que o empresário Abílio Diniz ficou 5 dias. Foi por esta abertura de 53 centímetros que o empresário desceu ao cativeiro. 5 metros de profundidade até chegar ao cubículo. E foi aqui que ele ficou preso. Nada além que 2 metros quadrados, um colchão no chão. Nesta parede, a caixa de som que retransmitia a música o tempo todo. Na outra, as regras que deveriam ser seguidas pelo sequestrado. Ao lado, outro cubículo ainda menor. Aqui ficava o guarda. No plantão, ele se distraía com literatura bélica. O ar aqui embaixo é irrespirável. O som não chega lá de cima. A sensação é de que o ar vai faltar a qualquer momento. Isso aí, a princípio, é feito com o intuito de quebrar a moral, como nós podemos dizer, quebrar a moral do sequestrado, entendeu? Aí ele fica dominado totalmente, psicologicamente, pelos seus algozes,
e passa a aceitar tudo que eles impingem, inclusive a fornecer todas as informações que lhes são solicitadas. Quer dizer que isso aí seria apenas para ele passar um tempo, e logo em seguida ele seria transferido para outro local? Eu tenho a impressão que não, que o ânimo era manter a pessoa aí, a transferência seria muito arriscada para eles. Jaqueline Carro Diniz, ex-mulher do empresário assassinado José Carlos Diniz Filho, ficou presa hoje no Rio durante 3 horas. Acusada de envolvimento com um grupo de extermínio e sequestro, Jaqueline teve a prisão preventiva decretada ontem à noite. O ex-namorado dela, Paulo Sérgio Fonseca, é o principal suspeito da morte do empresário e foi acusado de liderar a quadrilha. Jaqueline tinha sido autorizada a sair do Rio e a polícia procurou por ela durante todo o dia de hoje. Ela foi encontrada numa casa de praia no sul do estado e chegou ao Rio no começo da noite. Às 9h30 da noite, um dos advogados de defesa de Jaqueline, Wilson Mirza, chegou a Polinter para buscá-la. O habeas corpus teve 2 fundamentos. A inépcia da denúncia, porque a denúncia não contém requisitos legais, e também pela desnecessidade da prisão. Não tem sentido decretar a prisão de uma pessoa a pretexto de evitar que ela fuja, quando no mesmo dia ela comparece à presença do juiz da causa, anuncia que vai recolher-se no recesso familiar com as filhas menores. Jaqueline saiu chorando muito e não quis dar entrevistas. Jaqueline, a vovó tá falando. Fé em Deus, dá a mão pra vovó, dá a mão. Vem, Jaqueline, vem, né, vovó? Vai, Didona, vai. Você vai ver daqui a pouco, a chuva diminui na Bahia e em Minas, mas a meteorologia não promete sol para este fim de semana. E o presidente eleito Collor de Mello diz que a inflação vai começar a cair já no primeiro mês do seu governo. Goulart de Andrade mostra as curiosidades e os segredos da noite. Comando da Madrugada, neste sábado, logo após o Viva a Noite. O meu presente de Natal, querida, é claro que o meu Natal é especial. Você tem que comprar lá no Palácio Modas, no Show da Moda. Lá tem tudo, amor. Ternos, gravatas, cuecas, lenços, meias, sapatos, cinto, tudo da melhor qualidade. E são 7 lojas à sua disposição, querida. Palácio Modas, Show da Moda, tá? Condicionador de ar Springer. Faz falta não ter um. O meu cheque especial também é bom, mas não tem um limite como o seu. Tá. Agora, você tem uma linha de crédito pré-aprovada? Tem, mas no outro banco. E eles têm um gerente exclusivo para você? Não. Na agência tem um lugar especial para te atender? Também não. Tem um caixa só para você? Não, não tem. Mas que banco dá tudo isso sozinho? Um banco assim não existe. Ah, não? Você acha? Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que precisa de um banco único. Não precisa ser o melhor detetive do mundo para descobrir onde tem Gradiente pelo menor preço. Conjunto de som PS300 por apenas R$ 2.990. Gradiente pelo menor preço é com a Eletrônica Sideral e Transistora BH. Elementar. Fique no bem bom com estas ofertas. TV em cores Philips 20 polegadas VHF 4.690. TV preto e branco Philips 17 polegadas 2.100 até sábado. Bem bom pra você. Muitas surpresas pra você no Natal do Veja o Gordo. Almeida solta a franga. Vai soltar a franga? É? Ela diz que tem. E pro Zezinho, um presentão especial. Em vez de ter um striptease, eu vou mandar aqui 2 striptease pra você. Veja o Gordo, especial de Natal. Segunda, 9h30 da noite. Quem procura, acha aqui. Segunda no SBT. A inflação começa a cair já no primeiro mês do novo governo. Foi o que garantiu hoje o presidente eleito Fernando Collor de Mello na primeira entrevista coletiva depois da vitória nas urnas. Sérgio Rondino. O futuro presidente acha que vai haver confiança no novo governo e que isso já será um primeiro golpe na escalada dos preços. Collor, que depois da diplomação no dia 30 sai para descansar 10 dias em local não revelado, falou sobre vários temas na entrevista de hoje. A antecipação da posse. Eu sou radicalmente contrário, porque eu sou radicalmente a favor do cumprimento do texto constitucional. O papel das Forças Armadas.
como todos sabem, eu sou uma pessoa absolutamente independente e absolutamente intutelável. Absolutamente intutelável. Eu acho que o papel das Forças Armadas está muito bem expresso na nossa Constituição. Do mesmo modo que eu cumprirei a nossa Constituição, eu espero que todos venham também a cumprir. E eu não tenho a menor dúvida de que as Forças Armadas, da maneira, sobretudo em que hoje elas se encontram, amadurecidas, conscientes do seu papel na vida nacional, também saberá cumprir rigorosamente os termos da Constituição. A reforma do Estado. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Reduzindo o tamanho do Estado, isso fará com que o nosso orçamento venha a ser equilibrado. O orçamento equilibrado significa que nós não tenhamos mais que lançar mão de recursos com base no endividamento interno ou externo. Ao mesmo tempo que isso, nós temos 3 reformas que são fundamentais para que nós possamos conseguir os recursos necessários para fazer face a esses investimentos nessas áreas sociais. Esperamos promover uma reforma fiscal em larga escala, uma reforma patrimonial e uma reforma administrativa. Inflação. Se nós formos buscar a origem da inflação, ela reside exatamente no descontrole do orçamento, que faz com que o governo gaste mais do que ele arrecada. De modo que nós temos que buscar o equilíbrio orçamentário. Para buscar o equilíbrio orçamentário, o Estado tem que reduzir as suas despesas. O Estado tem que se tornar mais eficiente, o Estado tem que deixar de ser interventor. O Estado tem que estabelecer com a iniciativa privada uma boa parceria. O Estado tem que abrir condições para que a iniciativa privada participe de investimentos em áreas até então monopolizadas. Daí o nosso objetivo maior ser o equilíbrio orçamentário e, ao mesmo tempo, essas reformas a que já me referi, de ordem fiscal, de ordem patrimonial e de ordem administrativa, para que nós possamos reduzir a inflação e possamos colocá-la num nível, conforme está proposto no nosso programa, a um nível de no máximo 3% ao ano, ao mês, dentro dos próximos 18 meses. O perfil do novo ministro do Trabalho. Eu espero e irei escolher, como meu ministro do Trabalho, um líder sindical que esteja comprometido com o nosso programa de governo e que esteja adaptado naturalmente às propostas que nós temos para a reconstrução das relações trabalhistas como um todo. Não sei se virá de uma central, se virá de outra, ou se não virá de nenhuma dessas 2 centrais, mas de uma terceira. O que eu sei é que será um líder sindical e que estará no Ministério do Trabalho representando o interesse da classe trabalhadora. Pega ladrão e o fim do SNI. Em relação especificamente a essa repartição pública a que você se refere, é complicado se dedicar porque os 5 anos do meu governo seriam pequenos e insuficientes para nós darmos conta de tantos equívocos que foram cometidos por esta mesma repartição. É lamentável, mas esta é a realidade. Nós não podemos, em momento nenhum, prescindir ou deixar de lado que os processos que estão em andamento para apurar atos de corrupção ou desvios de recursos da administração pública deixem de ter o seu andamento normal. Eu desejo também recolocar sobre uma análise mais apurada alguns desses processos que eventualmente estejam adormecendo em algumas gavetas por conveniências de A, B ou C. O próprio Collor reconheceu depois da entrevista que ela foi fraca em matéria de novidades. A explicação que deu foi esta: ainda é cedo para dar grandes notícias. Na verdade, o futuro presidente foi propositadamente contido. A rigor, quase que só repetiu afirmações da campanha eleitoral com o objetivo, declarado depois da entrevista, de não criar grandes expectativas. Afinal, faltam quase 3 meses para a posse e Collor não pretende, ele foi claro sobre isso, receber o abacaxi antes do tempo. No plano político, 2 destaques: a insistência na proposta de união nacional em torno do governo dele e a garantia de que vai até fazer campanha pelo parlamentarismo no plebiscito de 1993. Essa união nacional é praticamente impossível nesse momento, diante das feridas provocadas pela campanha eleitoral, feridas que ainda estão abertas.
Mas a defesa enfática do fim do presidencialismo pode ser um dos remédios com que Collor pretende cicatrizar as tais feridas e abrir caminho num Congresso que pode ser hostil ao futuro governo. Há 26 dias chove em Brasília, mas nesta sexta-feira a cidade amanheceu diferente, ensolarada. Mas a alegria durou pouco. No meio da tarde, uma chuva forte caiu na parte norte da cidade, no Lago Norte, onde mora o presidente eleito, Fernando Collor. A chuva foi tão forte que até onda apareceu no Lago Paranoá. Os sinais do temporal foram mais fortes no Lago Paranoá. O vento levantou ondas de 1 metro na avaliação do Corpo de Bombeiros. O próprio grupamento de busca e salvamento dos bombeiros, no setor de Clubes Norte, ficou totalmente alagado pelas águas do Paranoá e pela água que descia da Vila Planalto. Além do quartel do Corpo de Bombeiros, o temporal atingiu todas as áreas à beira do Lago Paranoá pelo lado norte. Uma dessas áreas mais atingidas foi aqui o Museu de Arte de Brasília. O acervo do museu corre perigo. Depois do temporal, a imagem era esta no Museu de Arte. Funcionários preocupados com o acervo e retirando telas e esculturas de lugares ameaçados pela chuva. Além da inundação, a umidade ameaça as obras de arte. O sistema de escoamento da água do museu está todo entupido. Então essa água toda que desce aqui em volta vem direto para o museu. E está inundando o salão embaixo, está inundando aqui em cima. Está colocando em risco as obras que o museu tem aqui? Não, já está, por causa da umidade, né? Umidade muito alta? Muito. Que providências têm que ser tomadas para evitar esse problema? É a nova CAP, para vir aqui e desentupir essa parte de escoamento da água toda. Mas os caras lá também não estão colaborando muito com a gente, não. Mas o tempo melhorou de verdade em Minas Gerais e na Bahia. Em Cachoeira, a 110 quilômetros de Salvador, o prefeito Salustiano Araújo calcula que mais 3 dias sem chuva e as águas do rio Paraguaçu baixarão completamente. Na Bahia, onde existem 50 mil desabrigados, mais uma morte foi registrada. Um lavrador de 72 anos foi esmagado por uma árvore em Itabuna durante um temporal. Em Minas Gerais, o bom tempo aliviou e deu mais esperanças às cidades do norte do estado. A situação na região do Baixo Jequitinhonha melhorou um pouco de ontem para hoje. O nível do rio baixou porque o volume de chuva é menor. Mesmo assim, às margens do Jequitinhonha, ainda há muitas regiões tomadas pela água e a lama. Na cidade de Araçuaí, cerca de 500 pessoas estão desabrigadas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Elas foram alojadas em escolas e igrejas da cidade. Em mesma situação, se encontra o município de Itaubim. Aqui estão desabrigadas 310 pessoas. Já na região de Montes Claros, no norte de Minas, há muitas propriedades rurais alagadas. Estradas e sinais estão interditadas. De acordo com a SEDEC, São Romão e Santa Fé são algumas das cidades da região ilhadas pela chuva. Em Montes Claros, o número de desabrigados é de 1.535 pessoas. Em todo o estado, chega a 17.253. Hoje chegou de Belo Horizonte mais um carregamento de alimentos, cobertores, barracas e colchões para os flagelados do norte de Minas. A partir de hoje, a chuva ela não parou totalmente, mas ela já está dando assim um certo alívio e também já estamos conseguindo estabelecer um fluxo normal de atendimento. E vem mais chuva neste sábado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Pancadas esparsas nas regiões norte e nordeste. Na região centro-oeste só deve chover à tarde, especialmente em Mato Grosso do Sul. No sudeste, a água também só deve cair na parte da tarde, principalmente em São Paulo, Espírito Santo e norte de Minas Gerais. E na região sul, a única previsão de chuva é para o oeste do Paraná. Veja a seguir, o Conselho Nacional do Petróleo desmente que o preço do álcool será igual ao da gasolina. Na Romênia, aumentam os conflitos entre tropas leais ao ditador Nicolae Ceausescu, que foi deposto hoje, e o povo exige nas ruas a democracia. A história, o herói, a maior bilheteria de todos os tempos. Batman, a maior aventura, sábado, 8h30 da noite. Fique no bem bom com estas ofertas. TV em cores Philips 20 polegadas VHF 4.690. TV preto e branco Philips 17 polegadas 2.100 até sábado. Bem bom pra você. O meu presente de Natal, querida, é claro que o meu Natal é especial. Você tem que comprar lá no Palácio Modas, no Show da Moda. Lá tem tudo, amor. Ternos, gravatas, cuecas, lenços, meias, sapatos, cinto, tudo da melhor qualidade. E são 7 lojas à sua disposição, querida. Palácio Modas, Show da Moda, tá? Um
condicionador de ar Springer. Faz falta não ter um. Em todas as agências do Unibanco, há um lugar concebido especialmente para atender o cliente exclusivo. A Uniagência. Lá tem um caixa exclusivo, onde ele pode fazer depósitos, saques e pagamentos sem enfrentar fila. Na Uniagência, ele é atendido por um gerente de contas com toda a privacidade. É por isso que os clientes exclusivos vivem sorrindo. Uniagência, o lugar onde o Unibanco é mais único. No programa Silvio Santos, uma festa de alegria no show de prêmios. A competição, o desafio, a emoção e uma milionária distribuição de prêmios. Você não pode perder nenhum lance do movimentado Show de Prêmios. Domingo, no programa Silvio Santos. Quem procura acha aqui. Domingo, no SBT. A situação é extremamente grave na Romênia, onde o ditador Nicolae Ceausescu foi deposto nesta sexta-feira. Após a queda do ditador, tropas leais ao antigo regime atacaram o povo nas ruas, que exigia a condenação de Ceausescu e seus assessores. Há informações sobre centenas de mortos na capital. Além de alguns setores do exército, a polícia secreta também estaria resistindo às mudanças. Estas notícias contrastam com o clima de alegria vivido pelos romenos durante o dia. Centenas de milhares de pessoas se reuniram no centro de Bucareste ao amanhecer. A multidão exigia a deposição de Nicolae Ceausescu, o homem que dirigiu com mão de ferro os destinos do país nos últimos 24 anos. O povo também pediu o julgamento de Ceausescu por corrupção e abuso do poder. O ditador foi capturado pela multidão, que invadiu o palácio do governo e a sede do Partido Comunista. No palácio, a multidão jogava os objetos para a rua, principalmente os livros que elogiam o regime deposto. Nas ruas, forças do exército aderiram à manifestação e o povo aproveitou para subir nos tanques e desfilar pela cidade. A população exibia as bandeiras da Romênia sem a estrela vermelha do partido já arrancada. O sentimento de ódio da população contra Ceausescu, responsável por um dos mais violentos regimes da Europa Oriental, transformou-se em alegria após sua queda. A multidão incendiou um dos prédios usados pelo Partido Comunista. Mas o clima de comemoração, segundo informações procedentes dos países vizinhos, deu lugar a um banho de sangue com a repressão aos manifestantes. A Alemanha deu mais um passo em direção ao fim da divisão do país. O famoso portão de Brandemburgo foi aberto hoje à passagem de milhares de alemães. Construído há 200 anos, o portão de Brandemburgo tornou-se um dos mais importantes símbolos da Alemanha. Nas últimas 4 décadas, de símbolo da unidade, passou a representar a Guerra Fria na Europa e a divisão do país. Hoje, milhares de alemães dos dois lados da fronteira foram ver a reabertura da passagem. Para facilitar o acesso, trechos do Muro de Berlim, já derrubado em outros pontos, foram removidos também ali. O chanceler Helmut Kohl, da Alemanha Ocidental, à direita no vídeo, e o primeiro-ministro Hans Modrock, da Oriental, presidiram a cerimônia. A reabertura do portão está sendo considerada como um passo importante em direção à reunificação da Alemanha. O preço do álcool nunca vai ser igual ou maior que o preço da gasolina. Essa informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Petróleo, contrariando as notícias que foram publicadas nos jornais. O Conselho admite que, para administrar a falta de álcool, pode acontecer uma mudança na diferença de 25% nos preços dos dois combustíveis nos meses de janeiro, fevereiro e março. Mas as mudanças ainda estão em estudo no Ministério da Fazenda e no Ministério das Minas e Energia. O mercado financeiro